Nesse vídeo, continuaremos a trabalhar a história a partir da divisão do Reino de Israel, tratando desses dois reinos que surgiram, Judá ao sul e Israel ao norte, suas alianças, conquistas e seus conquistadores, bem como os destinos de cada um deles. Ficou curioso? Então já deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva e bora entender que história é essa. Conforme aprendemos no vídeo passado, Salomão, filho de Davi, reinou de 970 a 930 a.C. E muito embora seja conhecido por sua sabedoria, expressa nos livros dos Provérbios e dos Cânticos de Salomão, protagonizou uma política opressora, que causou muito descontentamento entre a população, aumentando impostos e instituindo o trabalho compulsório, para poder dar fim às obras institucionais de seu governo, o templo e o seu próprio palácio, sendo provavelmente a principal causa do cisma. Após a morte de Salomão, o natural seria que seu filho Roboão reinasse, porém, o descontentamento do povo em relação ao reinado de seu pai fez com que 10 das 12 tribos se rebelassem, declarando que não aceitariam serem governados por Roboão, e elegendo para governá-las Jeroboão. É importante ressaltar que, embora houvesse um poder central, durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, cada tribo ainda mantinha certa autonomia, reflexo da primeira configuração social desse povo, conforme expliquei no vídeo passado. Na prática, durante esses 3 reinados, essas tribos continuaram elegendo seus líderes, que serviam como uma espécie de governador de suas tribos, além de terem servido como um conselho real, que ajudava o rei em decisões complexas ou que afetassem parte das tribos. Tal atitude de não aceitar um governo legítimo, de acordo com a legislação vigente, só reforça o quão frágil foi a estrutura monárquica hebraica desse período. Assim, as 10 tribos rebeldes formaram o reino de Israel ao norte, enquanto as outras 2 tribos fiéis, a sequência monárquica estabelecida, formariam o reino de Judá ao sul. Israel voltaria aos poucos à prática da monolatria, ou seja, a crença em um Deus principal, sem esquecer dos demais deuses, prática comum durante o período egípcio. O cisma, ou seja, a divisão do reino em 2, enfraqueceu muito cada um deles, o que piorou devido a intensos e constantes conflitos entre eles. Assim, em 732 a.C., Israel se aliou com os arameus para atacar o reino de Judá, que em resposta se aliou por sua vez com o Império Assírio, do rei Tiglat-Pileser, que conquistou Damasco e arrasou com esse reino. Contudo, os assírios ainda não assumiram o controle dessa região, o que ocorreu em 721 a.C., quando Israel tentou se aliar ao Egito. Provavelmente, os assírios temeram ser derrotados com essa aliança, ou, no mínimo, a considerava muito forte, e, portanto, antes que essa aliança fosse efetivada, o Império Assírio, sob o comando de Sargão II, tomou a região da Samaria, derrotando seus exércitos, invadindo seus territórios e levando os sobreviventes como cativos, ou seja, escravos de guerra. Quanto aos deportados, a localização para onde foram enviados, um dos maiores mistérios da humanidade, uma vez que nenhum resquício posterior desse povo foi encontrado, desaparecendo da história. Sabemos, porém, que esses habitantes foram substituídos por colonos mesopotâmicos. Após a conquista do reino de Israel pelos assírios, o reino de Judá organizou uma aliança, junto com os fenícios de Tiro e o Império Babilônico, uma vez que temia ser o próximo alvo dos assírios. Essa aliança conseguiu derrotar a Assíria, que perdeu muito de seu poder nos anos seguintes, até que o Império Babilônico a conquista, no ano de 600 a.C., passando a exercer grande influência na região da Palestina.
Judá, no entanto, acabou sem querer selando seu próprio destino com essa aliança, uma vez que não se deu conta que o expansionismo babilônico não acabaria ali e que Judá, mais cedo ou mais tarde, seria alvo dessa expansão. Assim, no ano de 587 a.C., Judá é conquistada por Nabucodonosor, do Império Babilônico, que além de derrotar seus exércitos e levar os sobreviventes como escravos, também destrói o Templo de Salomão, o que pode ser encarado como uma tentativa de silenciar a fé judaica, para que ela não os unisse em uma tentativa de revolta. Nesse período, se inicia o cativeiro babilônico, que vai de 587 a 539 a.C., e acabando apenas por ocasião do domínio do Império Persa, sob o comando de Ciro, quando os judeus alcançam certa liberdade religiosa, com a permissão de alguns deles de retornarem às suas terras, além de que foi permitida a construção de outro templo. Em 333 a.C., o Império Persa cai diante do Império Macedônico, de Alexandre o Grande, e em 323 a.C., com a morte de Alexandre, o império é dividido e os judeus ficam aos cuidados da dinastia Seleucida. Durante esse período, o templo foi profanado, gerando revolta entre a população, conhecida como a Revolta dos Macabeus, que retomaram o controle da região através de conflitos em forma de guerrilhas, por volta de 167 a.C., permanecendo livres até a dominação romana em 63 a.C., que foi facilitada devido às brigas internas. A partir daí, a região da Judéia passou a ser um estado vassalo de Roma, sendo governada por procuradores romanos, como Pôncio Pilatos, que governou no período da crucificação de Cristo. Foram vários os procuradores que administraram essa região, porém, a maioria não agradou ao povo, chegando ao ponto de uma revolta de 66 d.C., que foi silenciada pelo imperador romano Tito em 70 d.C., sendo que nessa batalha o templo foi destruído, assim como toda a cidade, fazendo com que boa parte da história desses povos tenha sido perdida, o que dificultou muito a pesquisa histórica, uma vez que a maioria das fontes foi destruída ou muito desgastada. Sob a administração do imperador Adriano, um templo da divindade romana Júpiter seria construída, gerando uma nova revolta em 132 d.C., silenciada 3 anos depois. Assim, inicia a primeira diáspora judaica. Os judeus passariam ainda por outras diásporas, fugindo de um local a outro, sendo perseguidos pela Igreja Católica e por diversos reis e passando pelo tão doloroso episódio do Holocausto, voltando a ter uma nação para ser chamada de sua apenas em 14 de maio de 1948, com a criação do Estado de Israel. No próximo vídeo, continuaremos a trabalhar a história dessa civilização, tratando da religião hebraica. Vale ressaltar desde já que a religião hebraica não é a religião católica, e nem tampouco uma das diversas religiões evangélicas. Portanto, o vídeo tratará apenas da religião dentro do período até aqui estudado. Pessoal, muito obrigado! Fique atento para não perder a continuação dessa história. Verifique se o sininho está ativado. Se não estiver, ative. Assim, quando sair o próximo vídeo, você será notificado. No mais, tenho apenas que agradecer por todo o apoio de vocês. E peço apenas que continuem assistindo os nossos vídeos, curtindo e compartilhando com seus amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Te espero no próximo vídeo, em que seguirei te contando que história é essa.